começar com o gênero Lélia. Ele foi estabelecido em 1831 por John Lindley. Ele publicou 2 espécies, porque uma já tinha sido descrita anteriormente como Bletia, tá? Que é a autumnalis. Ela entrou como Bletia antes, e aí quando Lindley estabeleceu o gênero, ela passou para a Lélia. E a planta tipo, que representa o gênero, é a Lélia speciosa, certo? Então, a origem do nome Lélia provavelmente se deriva de uma das vestais virgens da antiga Roma. A gente lê isso bastante e a gente não fala, mas o que são vestais virgens, né? Tinha uma deusa romana que chamava Vesta, e ela selecionava algumas sacerdotisas virgens, e uma delas se chamava Lélia. Então eles acreditam que o nome veio em homenagem a isso, tá? Aí temos a classificação delas. Então elas são definidas como as lélias mexicanas, que são as originais, entre aspas, né? As lélias brasileiras, que entra Brasilélia, Adrolélia, Lélia rupícola, que também é brasileira, que são as Ruffimasegella. Hoje, as brasileiras e as rupícolas brasileiras, elas estão em Catleia. Tem gente que está aceitando isso e está usando como Catleia. Para mim, na minha posição de orquidófilo, eu continuo como Brasilélia, Adrolélia e Ruffimasegella, tá? Então, Brasilélia entra purpurata, tenebrosa, crispa, Adrolélia, púmila, alaore, e as Ruffimasegellas, que são as que vivem em Minas, a maior parte em Minas, sob pedras. Ainda entra Schomburgia, Rincholélia e Myrmecophila. Então, o México possui cerca de 1.200 espécies, é considerado um país tropical, porém ele tem uma topografia montanhosa, e isso varia muito a temperatura. Então ele tem frio no alto das montanhas, tropical na área costeira e alpino porque ele tem uma cadeia de vulcão. Tá? Então aqui eu trouxe topografia para a gente ter uma noção de como é. Então aqui a cor mais escura é litoral, vai até 150 metros de altitude. Depois aqui a segunda cor, até 300 metros e assim por diante. Esses pontinhos mais escuros aqui no meio ultrapassam 3.000 metros de altitude. Então ele tem uma altitude bem grande lá, tem bastante montanha. Eram reconhecidas 11 espécies e uma subespécie. Em 2014, eles adicionaram uma nova espécie, foi descoberta e adicionaram em 2014, junto com um novo híbrido natural. Então aqui a gente está falando de espécies, tá? O híbrido eu coloquei aqui porque ele é novo, mas a gente vai falar de outros híbridos naturais que tem mais para frente. Então a gente tem Lélia albida, Anceps. Aí a Anceps, ela entra subespécie da Alsone, Áurea, Autumnalis, Crouchaiana, Armaniana, Furfurácea, Goldiana, Rubens, Speciosa e Superbiens. Elas são muito cultivadas pelo povo mexicano, principalmente por grupos indígenas. As plantas enfeitam pátios, né, locais que têm acesso comum desse povo, né, são vilas, vilarejos. Eles plantam elas nas árvores para enfeitar isso lá. E elas são oferecidas em ocasiões religiosas e outras festas. Elas são conhecidas como calaverita, né, em português seria caveirinha, lírio de todos santos, lírio de todos os santos, flor de muerto, que seria flor do morto, flor de las ánimas, que são flor das almas, certo? Ela também é oferecida no Dia das Mães, Dia da Virgem de Guadalupe e Corpus Christi. Eu trouxe um pouco da cultura, além da gente falar sobre as lélias, eu trouxe um pouco da cultura aqui pra gente. Então tem uma cidade lá, que chama Nuevo San Juan. Nuevo, porque ela fica na borda de um vulcão, e o vulcão entrou em erupção e acabou com a cidade, com a vila. Só a ponta do telhado da igreja ficou para fora, toda a cidade foi coberta pelo vulcão. Tá, então eles reconstruíram a vila, e aí hoje ela chama Nuevo San Juan de Parangaricutiro. Ela fica nessa cidade, Parangaricutiro-Micuaro, no estado de Michoacán. Por conta desse nome, eles têm um trava-língua no México, né, que é esse aqui. Se alguém quiser tentar, tá, pode ficar à vontade. Então,
El pueblo de Parangaricutimicuaro se va a desparangaricutimicuarizar. Quem logre desparangaricutimicuarizá-lo, grande desparangaricutimicuarizar... Não dá. É muito difícil. Então, lá, eles oferecem uma espécie para la Virgem de Imaculada Concepción. Alguém sabe quem é a Virgem? É a Virgem Maria para a gente. Tá? Alguém sabe a espécie que eles oferecem, que eles cultuam lá? Então, ele tem Lélia especiosa. Tá? Então, a foto no projetor não ficou muito legal, mas isso é dentro da igreja. Tá vendo aqui que são tudo cor-de-rosa? São tudo flores de Lélia especiosa. Tá? Então, é bastante flor. Aqui, acho que ficou melhor. Tudo esse cor-de-rosa, eles chamam isso de palma. Todo esse enfeite aqui é feito com Lélia especiosa, com a flor da Lélia especiosa. Aí tem as procissões, né, nas ruas. Eles oferecem o mel, isso aqui são colmeias, e penduram as lélias junto. O que eles fazem? Eles cortam, ela é como se fosse uma hidrolélia. Ela brota, o botão sai de dentro da folha e já floresce. Eles cortam essa brotação inteira para a flor durar mais tempo. Tá? E aí eles penduram junto com o mel. Aqui, ó. São colmeias de mel e a Lélia especiosa que eles levam junto. Aí no sombreiro. É muita flor. Tudo especiosa? Tudo especiosa. Mas não é cultivado mesmo? Eu acredito que eles chegam a cultivar nas casas, né? Não, é possível. Tem que fazer uns pezinhos de limão na casa, corta aí. E na cidade de Zirahuén, também no estado de Michoacán, eles celebram o Dia dos Muertos. Né? Eles enfeitam, eles fazem enfeites e colocam nos túmulos para celebrar a morte lá. Né? Eles celebram como uma coisa boa lá. E a população ela corta a haste na época de floração e vende na cidade para quem quer enfeitar os túmulos dos seus mortos, né? Foi feito um estudo e a população dessa espécie na região ela já foi afetada, né? Em alguns lugares ela não é mais encontrada. Alguém sabe? Alguém chuta? Autumnalis. A gente vai falar dela. Então eles fazem isso, ó. Tudo isso é flor de Lélia autumnalis. Aí ela aqui. Aqui tudo. Aqui uma venda, né, vendendo outras coisas, e ela está aqui, ó. Aqui lá. E aqui. Aí elas têm grande variação de tamanho. Quando a gente fala grande variação de tamanho, eu estou falando de vegetal, certo? O vegetal dela. Desde a superbiens, que é a maior de todas, e a especiosa, que é a menor de todas. E tem grande variação de habitat, desde umidade tropical úmida até lugares quase desérticos, né? Quase todas as espécies estão distribuídas na cordilheira ocidental do país, ou seja, do lado do Pacífico, tá? Então, Serra Madre Ocidental, Serra Madre do Sul e o eixo neovulcânico, ou cinturão vulcânico. Ele corta o estado do México no meio, o país. Tá? Então, eu trouxe um pouco aqui para a gente entender mais ou menos onde fica isso. Então, aqui a gente tem o mapa do México. Lá em cima, Serra Madre Ocidental, Serra Madre do Sul e o eixo neovulcânico. Serra Madre Oriental. Então, são essas as cordilheiras onde ocorrem as lélias. Tem essa região, alguém sabe o nome disso? Se chama Istmo. É uma área de terra de menor espessura que divide duas grandes partes de terra. Ele leva o nome de Tehuantepec, porque aqui, no estado de Oaxaca, tem uma cidade que chama San Domingo de Tehuantepec. Provavelmente o nome Istmo de Tehuantepec veio por ele passar nessa região. Aí,
como eu disse anteriormente, todas elas acontecem do lado do Pacífico. Então aqui a gente tem o Pacífico, elas acontecem aqui, tá? A maioria. Porém, tem as que ocorrem do outro lado. Lélia speciosa vai ser encontrada do outro lado. Lélia anceps tipo vai ser encontrada do outro lado. O istmo, ele é como uma barreira. As espécies acontecem do istmo para cima. Só 3 ultrapassam o istmo, que é Lélia anceps, Lélia rubescens e a Lélia superbiens. Tá? São as únicas espécies que ultrapassam o istmo. O resto está tudo aqui para cima. Então aqui um pouco de como é lá. Então aqui é a Serra Madre Ocidental. Então, vamos lá. Clima e habitat. Aí a gente vai separar elas acima de 2.000 metros e abaixo de 2.000 metros. Tá? Então, acima de 2.000 metros, a gente vai encontrar álbida, autumnalis, armaniana, furfurácea, goldiana e speciosa. Elas toleram geadas curtas. Tá? Então, tem época que vai abaixo de 0, tá? Mas em curto período. É isso que significa que elas toleram geadas curtas, não que ela vive na neve. Tá? De março a junho é muito seco, sem chuva, sem neblina. Então, nada de umidade. De junho a outubro, começam as chuvas pesadas no final do dia, os dias são nublados, neblinas mais frequentes. Então, aqui é quando ela recebe água. Então, de junho a outubro. Outubro a novembro, parou a chuva, né? Os dias são mais secos, porém a umidade atmosférica ainda é alta. E dezembro a fevereiro, quando a gente tem frio, né? Então, tem dias que chega a menos 2 graus aí. Abaixo de 2.000 metros, anceps, crouchayana e superbiens. Elas são afetadas pelos mesmos fatores climáticos, nas que estão acima de 2.000 metros, porém não tem gelo, tá? Elas são protegidas na floresta. Ela recebe mais umidade e mais neblina, porque estão perto ali de florestas nubladas. Faz em torno de 30 graus durante o dia e 6 graus durante a noite. É frio, porém não tem gelo. Tá? E, por último, as lélias de planície, ou lowland lélias, que é rubescens e áurea, que é toda a parte litoral, então de 100 metros do nível do mar até 300 metros de altitude. Em florestas tropicais, em verão e outono tem a temporada úmida, que é quando ocorre a chuva, e o inverno e primavera, que são secas, elas ficam expostas ao sol, porém tem muita ventilação. E isso evita que ela queime, é o que acontece com as rupícolas lá. Elas ficam lá direto no sol, porém tem ventilação, e isso evita que ela queime no sol. Então, a temperatura lá chega em torno de 35 graus durante o dia, que é região litorânea, né? E 16 graus à noite na primavera e verão, e abaixo de 12 no inverno. Aí a gente vai falar agora das espécies. Lélia álbida, coloquei em ordem alfabética. Então ela acontece Serra Madre Ocidental, Serra Madre do Sul, lado do Pacífico, de 1.400 a 2.300 metros, cresce preferencialmente em carvalhos. Quando a gente fala cresce preferencialmente em carvalhos, é não que ela vai crescer em pinheiro, tá? No pinheiro elas não nascem, elas ou é em carvalho ou é em pedra, tá? Aí a região é essa aqui, essa é a distribuição dela. A história. Esse cara aqui, Count Karwinski, em 1832, no estado de Oaxaca, enviou as primeiras plantas para a Alemanha, mas não teve uma repercussão. Isso. 6 anos depois, Hartweg coletou pela segunda vez e enviou para a Europa. Foi aí que Lindley, então, descreveu ela, em 1839. O nome álbida significa que é branco, alvejante, e foi sugerido por Batman, porque o Lindley contou para ele que elas tinham flores brancas, o que era novo para a espécie. Até então eles só tinham visto elas cor-de-rosa. E aí o nome sugerido foi Lélia álbida. Aqui um pouco dela no habitat. Então, a gente tem ela aqui o vegetal, tem uma haste aqui que tem um pouco de flor. Aqui na pedra.
aqui no carvalho. Lelianceps, a que a gente mais conhece, que a gente mais cultiva, a que eu não consigo cultivar lá em Boituva. Não dá flor. Então, Serra Madre Oriental, lá do Golfo do México, Oceano Atlântico. Platô Central de Chiapas. Passou o Istmo, Chiapas está abaixo do Istmo. Também Guatemala e Honduras. As melhores plantas foram coletadas nos estados de Oaxaca. Ela possui flores coloridas, né? Colorações escuras. Isso a gente fala isso, vocês vão entender depois, mas é coloração tipo, tá? De 900 a 1.500 metros de altitude. Cresce em florestas quentes de carvalho. Por que eles falam quentes? Porque não tem neve, não tem gelo, tá? Não porque ela necessariamente é quente. E ela é a lélia mexicana mais utilizada em hibridização. Então, vamos esquecer o pontinho verde, é o pontinho vermelho ela, tá? Essa região. Então ela vem aqui, passa o istmo e acontece no platô central aqui de Chiapas. As plantas foram importadas por Lodges e Sons. Então, Lodges a gente conhece, né? Lodges, Cattleya Lodges. É uma empresa deles. Então, Lodges e Filhos era uma empresa que eles importavam plantas. Elas floresceram logo depois que ele coletou elas, em 1834. Ela foi descrita, então, em 1835. Com o aumento das importações, foram aparecendo as variedades, né, e ela chegou a ser comparada com a Lélia purpurata. Alguém sabe quando a Lélia purpurata foi descrita? Não? A Anceps foi em 1835. A purpurata apareceu em 1846 como uma malha purpúrea. Então, quanto tempo demorou para começar a surgir? A gente fala, às vezes a gente começa a ler e começa a falar, a gente não tem muita noção de tempo, eu acho que é rápido. Mas foram praticamente 11 anos para eles descobrirem a purpurata, e para ela começar a ser comparada com a purpurata foi depois disso. Então demorou um tempão aí. Lelianceps, subespécie da Alsone. Ocorre em Jalisco, lá em cima, Serra Madre do Sul, Oceano Pacífico. As flores têm coloração leve, a maioria é branca ou semialba. Quando eu falo branca, é a coloração branca, mas ela tem o colorido no tubo, tá? Não é alba, é só branca por isso. Em florestas de carvalhos. Então, pontinho verde. Vermelho, Anceps, subespécie Anceps, que é a tipo. E Dawsone acontece aqui. Então, tem bastante história nela. Ela foi em 1865, J. Tucker enviou para a Europa como variedade Dawsone. Nos anos seguintes, outros espécimes foram aparecendo, que eram variedades da subespécie Anceps, que é a tipo. Só que ela não era tão bela quanto as Dawsone. Era desconhecido o habitat, né? Apenas Tucker conhecia, porém Sander, em 1892, relatou que todas as plantas tinham sido compradas de índios que cultivavam nas cidades próximas do Pacífico de Oaxaca. Então, aí depois, em 1987, a gente já falou quase 100 anos aqui, algumas espécies foram encontradas ao lado do local onde Tucker recolheu as Dawsone há 130 anos. Então, 130 anos depois, ela foi reencontrada no habitat. Uma população de apenas 12 clones, então 12 plantas, e é muito ameaçada pela perturbação humana. Eu vou mostrar essa perturbação humana aqui para vocês. Aqui, ela está aqui, a população. Então a floresta está aqui e já tem população do lado. Aqui mais uma. E aqui, ela florida, a população aqui atrás. Lelianceps, subespécie Dawsone, forma chilapensis. Nossa, que nome comprido, não? Alguém sabe que planta é essa? Guerreiro, lembra alguma coisa? A guerreira original no habitat antes de ser coletada. Então ela é Dawsone. Então alguém pegou a planta
variedade chilapensis. Chilapensis, da cidade de Chilapa, estado de Guerreiro. Nome, clone Guerreiro. É Guerreiro, não Guerreiro. É Guerreiro. Então ela foi cultivada durante séculos nas aldeias, no leste de Chilpancingo, Guerreiro, especialmente em Chilapa, onde ela é muito apreciada. Ela é quase uma flor sagrada lá. Eles chamam ela de calaverita, né? É oferecida na cerimônia do Dia dos Mortos, dia 2 de novembro. Também tem aquela coisa da Lélia autumnalis, que o pessoal corta as hastes e vende na cidade. Então aqui tem um vendedor aí com 2 maços dela. Então as plantas apareceram, né, nas últimas 2 décadas do século XIX. A forma é extremamente boa, as cores bonitas, né, o labelo é bem escuro. Isso fascinou aí os cultivadores. E nada foi publicado até a década de 1970. Só depois disso começaram a se falar sobre ela. Aí aqui temos 2 clones sobre ela. Então o labelo dela é bem escuro. Então Lelianceps variedade chilapensis. Tá? Guerreiro é clone. Tá? A gente usa como guerreiro como variedade.